Olá, viva, boa tarde. Olá, Kátia, boa tarde, viva. Vamos esperar mais outros colegas entrarem. Rose, Vitória, viva, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Meridiane. Gostaria que Regina Matos, que me falasse se estão com a imagem e o som bom. Por favor, me dê um ok. Olá, César, sejam todos muito bem-vindos. Por gentileza, me comuniquem se estão escutando bem. Ok, Vera, muito obrigada. Já a Vera disse que sim. Bom, boa tarde a todos, vamos dar início, né? Que sejam todas e todos muito bem-vindos, né? E muito obrigada por aceitar que eu entre agora na hora do seu almoço, né? Estamos experimentando horários para ver como é que as coisas acontecem, não é? E hoje, para quem não me conhece, eu me chamo Denivalda Cavalcante, sou psicóloga clínica e parental, sou psicodramatista e consultora em encorajamento na educação e para empresas. Hoje é a nossa segunda live entre uma trilogia da comunicação. Aconteceu dia 26, né? O terceiro da comunicação nas relações. Hoje, o poder da comunicação empática. E sexta-feira, que vai ser 17h30, a comunicação afetiva e compreensiva no ambiente de trabalho. Olá, Márcia, bem-vindos. Mel também, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, aliás, no dia 5, que é a comunicação afetiva e compreensiva no ambiente de trabalho, não percam, é a última da trilogia. Vamos fazer o lançamento do grupo de leituras sobre comunicação. E temos algumas surpresas também para vocês, mas isso vai ficar só para o dia, não posso falar agora, não é? Veja só, quando pensamos o poder da comunicação empática, né? Aí a gente pensa, não sei se vocês viram, eu divulguei com a música do Lenine, né? Paciência, onde ele nos fala que já não temos... Onde que está a música? Aqui. Será que temos esse tempo para perder? A vida é tão rara, né? Precisamos urgentemente melhorar os nossos recursos internos e de relacionamentos, os externos, né? E a comunicação é uma grande ferramenta para nós interagirmos e passarmos o que tem que passar como educadores. Quer dizer, a comunicação, ela permeia desde a família até o mundo do trabalho, né? A semana passada falamos um pouco sobre a família, eu, o indivíduo e o mundo, e no mundo do trabalho, que vai ressonando, né? Falei 13 questões da comunicação autoritária, que termina... Deixa eu ver a Jéssica. Creio que a paciência é uma coisa que precisamos aprender e termos. E nessa forma de comunicação empática, a gente começa, Jéssica, a se tranquilizar mais, se perceber mais, e vamos realmente mudando a nossa... Com a consciência, nós vamos mudar essa forma de nos relacionarmos até então. Com pouca paciência, pouca escuta, muita ansiedade, né? E vamos correndo pela vida fora. Então, eu tenho certeza, acredito, não, eu tenho certeza nisso.
não é? Que é uma forma da gente melhorar e muito lindamente. Então, veja só, quando eu lembro dessa música do Lenine, né, fico vendo, não temos mais tempo a perder, porque a vida não para. E não temos tempo a perder, mas também precisamos ser amorosos conosco. O que o que aguentamos, o que suportamos, não é? Comunicação, vocês bem sabem, tanto quanto eu, tornar comum, partilhar, né? Vem do latim comunicare, empatia, se colocar no lugar do outro. Todos nós sabemos muito bem disso, mas nós vamos adentrar, né, na compreensão para expandir os conhecimentos e poder fazer escolhas, né? Escolhas para o estudo e prática dessa forma de estar e se relacionar, porque é fundamental essa troca. E quando eu me comunico empaticamente, eu vivo uma relação comigo mais tranquila, com mais firmeza, sem precisar ser rígido ou autoritário, né? Porque, como nós bem sabemos, nós viemos de uma comunicação rígida. Algumas famílias, eu conheço famílias que tiveram amorosidade, né? Não como a gente estuda hoje, mas tinham amorosidade no contexto, né? Uma integração e um suporte para seguir a vida. Sim, muito bem lembrado, Jéssica, obrigada. A Jéssica, a colega aqui, diz assim, que percebeu que com o estar da Covid, que algumas pessoas se tornaram mais empáticas entre si. E também ainda acrescentaria, nós começamos a pensar mais em nós mesmos. Nós começamos a perceber que do jeito que estávamos não é uma coisa legal, né? A escola percebeu, as famílias também vêm percebendo o quanto que elas estavam na mesmice, né? Nós estávamos ali parados, né? Acreditando que só aquilo estava bom. E não é verdade. Boa tarde, Ju. Não é verdade, não é? Nós não estávamos felizes, nós nos desesperamos, óbvio, porque nos tirou da zona de conforto, mas podemos perceber claramente que do jeito que estava não serve mais. Não é mais esse caminho. Então, tanto como emissor como receptor, quem passa a mensagem, quem recebe, né, precisa mudar essa comunicação. E a grande saída é esse olhar do que o outro necessita, que eu vou trazer aqui hoje 2 olhares para vocês, né? Que veja, a gente se acostumou muito quando fala de comunicação, emissor, receptor, comunicação verbal, comunicação não verbal, né? Mas tudo é muito mais amplo e que nós precisamos compreender essa amplitude para que a gente possa, na verdade, entender a nós e ver como é que eu modifico, né? Até mesmo a comunicação entre os familiares melhorou. Eu vejo que alguns, infelizmente, né? Com a pandemia, as pessoas estão mais egoístas também. Vejo que os pais pensam somente em bem-estar individual e não coletivo. E nós é quem vamos ter que ajudar. Eu acredito que nós, da saúde, boa tarde, Cida, viva, da saúde e da educação, precisamos nos dar as mãos, porque somos as 2 vertentes que estamos mais próximo o tempo inteiro, sem parar, nesse trabalho durante este período. E vocês, da educação, mais ainda. E as famílias também estão desoladas, que não sei... Olá, Regina, viva! Um beijo, querida! Que as famílias, elas já estavam isoladas. E nós precisamos, né, até aqui mesmo no próprio CIESP,
o ano passado, não sei exatamente, talvez setembro, outubro, nós conversamos sobre isso, a importância da escola abrir esse viés. Um beijo, Rê. A escola abrir esse corredor para virar uma grande sala entre família e escola, né? A escola é quem vai poder dar a mão. E nós todos precisamos estar juntos para desenvolver isso junto, porque a escola é a comunidade, os alunos e as famílias, né? Então precisamos ter essa corrente mais forte, com mais clareza, com mais discernimento, né? E por isso, o tempo inteiro eu coloco o olhar de nós, enquanto profissionais, para poder atingir o outro, não é? Porque se eu não me olhar, fica difícil eu chegar até o outro, fica difícil eu entrar numa relação empática, né? Porque veja só, todos nós temos uma história que começa com a nossa gestação. Para quem é espírita vai dizer, não, Denivalda, já viemos de outras vidas. Ok, respeito também. Mas pensando aqui num corpo físico, nós começamos na gestação. Nós começamos nossa comunicação lá, através das nossas sensações, né? Depois, quando nasce, já chegamos na gestação cheia de papéis. Papel de filho, irmão, sobrinho, neto, bisneto e por aí se vai. Né? Porque hoje, felizmente, os nossos mais velhos estão durando bastante, vivendo bastante. E veja só, e daí é que nós aprendemos, já começamos a receber aquela comunicação através de sensações. Vamos mais adiante, quando estamos já nascidos, né? Nos descobrindo e descobrindo, junto com essa família, como é que se fala, como é que se relaciona, como é que se comunica, né? E vamos aprendendo de tabela as comunicações, as crenças limitantes, né? Os modelos de comportamento. E chega algumas famílias já, ou por ansiedade, ou porque a criança precisa mais desse movimento, já começa até a alfabetizar em casa, né? Quando chega na escola, vai para a alfabetização, vai para a leitura, que veja que aí estimula percepção, visão, audição, depois vai para a escrita, que já amplia mais, vai para o lado motor, né? E esta comunicação vai se desenvolvendo, né? Vai se alargando, né? Com a parte cognitiva. A parte relacional ainda está muito pequena. Nós ainda, mesmo com a lei e tudo para desenvolver a inteligência emocional, ainda está muito limitada, né? Ainda precisamos alargar, né? Porque o que acontece? É o cognitivo que tem valor, ainda, muito valor, tanto é que somos conteudistas e vamos ter que rever tudo isso, né? Toda essa parte da antifragilidade que vivemos e que precisamos usar todo este conceito para poder rever como vamos mudar, né? E melhorar essa parte relacional, essa parte de autoconhecimento, nós e com os alunos, né? E por quê? Porque é na escola que a gente passa esse intermédio e na família. Porque depois já vamos cair no mundo do trabalho, no mundo das universidades. E quantas pessoas estão perdidas ali? Quantas pessoas não conseguem se manter nesse mundo por falta de comunicação empática, né? Estamos desenvolvendo, né, muitos sintomas, com muitas gravidades das patologias, né? Então, veja, precisamos, como diz o Lenine, né, não temos mais tempo a perder, porque a vida é tão rara, precisamos ir urgente, né? E desenvolvermos esses conhecimentos pessoais e profissionais, né? Porque o que acontece? Nós atraímos ou repelimos, quer seja na família,
nos amigos, com os colegas de trabalho, com alunos, com clientes, com conhecidos, os nossos rendimentos, né? A nossa produtividade, porque tudo é articulado com a comunicação. Nós usamos ela o tempo inteiro. E, diante disso, geramos contentamento ou dissabores, né? Insatisfação para nós e nas relações, né? E é isso que precisamos, né? Na verdade, tomarmos conhecimentos, porque não precisamos gerar esse descontentamento na nossa vida. Geramos descontentamento conosco e automaticamente passamos esse descontentamento, esse desencanto pela vida, né? E veja só, e para gerar contentamento, a gente tem que pensar em alguns aspectos da comunicação. Como, por exemplo, precisamos aprender a pensar antes de falar, não é? Quantas vezes eu olho aqui para baixo enquanto estou conversando com vocês, porque eu fiz um roteiro para mim. Para quê? Porque como eu termino falando muito, é um recurso interno muito grande que eu tenho, né? E junto uma coisa na outra, e estou trabalhando, até depois dessa comunicação empática, trabalhando ser mais objetiva, mais cuidadosa nesse aspecto. Então, pensar antes de falar. Então, a gente precisa raciocinar, organizar ideias, não é? Para que a gente não fique tão prolixa, né? E temos mais objetividade. Tem empatia com quem comunicamos, né? Boa tarde, Gleise. Viva! Tem empatia, não é? Que essa empatia a gente já desenvolve lá de detrás, vocês vão ver agora, né? E prioridade das necessidades, que as necessidades é quem vão nos nortear. Olá, Denise, viva! São as necessidades. Por exemplo, eu vou ler aqui uma frase do Moreno. Jacó Levi Moreno, para quem não sabe, foi o criador do psicodrama, o criador do psicodrama, não está mais conosco fisicamente, mas está o tempo inteiro no nosso trabalho. E ele diz assim: a criança pequena aprende através da iniciativa espontânea para apanhar as coisas de que necessita. Suas aprendizagens está intimamente vinculada aos atos, e seus atos baseiam-se nas necessidades. Então, veja só, né? O Moreno, já no início do século passado, né? Ele já começou a desenvolver a teoria, e a espontaneidade é um dos pilares fortes do psicodrama. E ele nos mostrando já a importância da necessidade, que a criança vai espontaneamente atrás do que ela necessita. Então, veja só, será que na educação, nas escolas, nas famílias, a gente dá atenção às necessidades da criança ou de nós adultos? Como bem fez aí o comentário de uma colega, que algumas famílias estão mais egoístas. Eles estão vendo a necessidade deles, possivelmente, não é? E, na verdade, talvez estejam tão próximos da criança, não é? Que o confinamento, o isolamento levou a isso, mas não necessariamente estão olhando com esse olhar das necessidades, das carências, do diálogo, da comunicação, né? Então, assim, o Moreno nos mostra isso, que a importância da necessidade, né, é a primeira a ser vista, e que a criança tem essa espontaneidade. Então, eu pergunto, como será que nós estamos estimulando ou bloqueando essa espontaneidade da criança quando nós temos, né, uma base curricular que é isso que eu tenho que seguir, um programa. Então, não me atrapalhe porque eu não vou mudar. Percebe? Penso eu que estamos dificultando
o desenvolvimento dessa espontaneidade. E se eu não sou espontânea, eu não vou poder ser criativa, né? Se eu não posso ser criativa, eu vou ficando enlatada como uma sardinha, não é? Onde eu não vou desenvolvendo minha capacidade de pensamento, minha capacidade de criar, minha capacidade intuitiva, né? E poder desenvolver, alargar meus conhecimentos. Deixa eu ver o que essa colega fala. Alguns adultos percebo que não têm um olhar, fazendo com que a criança e o adolescente tenham pouca espontaneidade, como também com relação à sua criatividade. Sim, veja só, se eu não posso usar minha criatividade, com certeza eu vou ter muito mais dificuldade de permitir e estimular que o outro desenvolva, porque é uma coisa que eu nem sei como é que é, né? Temos que ter dinâmicas. Glaze, temos. E temos várias formas de trabalhar isso, né? Que eu vou falar mais adiante um pouquinho. Precisamos primeiro viver essas questões, eu diria, né? Compreender, estou aqui no meu raciocínio, mas eu vou viver, eu vou sentir, né? Porque toda nossa ação, atrás das nossas ações, tem uma necessidade não atendida. São as necessidades não atendidas, né, que nos faz ter comportamentos que não são dos melhores na comunicação, não são dos melhores nas relações e que dificultam tanto, não é? Inclusive alguns relacionamentos dos mais diversos, do mundo familiar, relacional do casal, do mundo do trabalho, dos amigos, não é? Porque não se tem esse exercício. E algumas pessoas, e claro, ninguém tem obrigação, né? Por isso que nós estamos aqui e eu faço esse trabalho há muitos anos e com muita gana, porque eu vejo que podemos mudar, podemos ser proativos, né? Essas crianças terem um outro espaço no mundo, na vida, né? E oferecermos um mundo melhor para eles. Não termos recebido como desejaríamos e temos hoje os conhecimentos, não quer dizer que não possamos oferecer para o outro, não é? E veja só, ainda seguindo o raciocínio do Moreno, que mostra a importância das necessidades, da espontaneidade e da criatividade, que quanto mais espontânea eu for, não é? Mais energia vital eu vou ter. Por quê? Porque vai fluir, não é? A minha espontaneidade é como intuição. Aí diz, mas eu não vou ter outra ideia dessa. Não, flui naturalmente. Nós somos uma máquina maravilhosa. Viemos com todos esses recursos, né? E assim, eu só preciso estimular, eu só preciso conhecer a importância que tem para eu desbloquear se eu sou uma pessoa mais fechada, mais contida, mais egoísta, né? Ver que eu não vim para viver sozinha, é uma troca nessa vida. Então, assim, o quanto é bom, né? E sair desse lugar. E veja só, o que é a espontaneidade? A espontaneidade é dar respostas novas para situações antigas. Uma definição bem simples para que se compreenda. O que se faz o indivíduo não ter uma boa comunicação empática? Vários. Boa pergunta essa. Que veja só. Se teve uma criação muito rígida, uma criação onde não se tem uma escuta, não é valorizado as necessidades dessa criança, ninguém tem um olhar, um espaço para essa criança se desenvolver, né? Ninguém estimula ela, certo? Então, isso já são grandes bloqueadores,
para essa comunicação. Eu lembro 2008, porque foi um marco na minha vida, que eu tinha saído do Brasil, voltei e fiquei muito assustada quando eu estava no Paraná, Curitiba, e vi numa reportagem uma moça que, não sei porquê, eu não peguei a reportagem toda e não fui atrás depois, mas ela viveu durante 12 anos, me parece, na floresta. Então, o que acontece com esse ser? Aparecia ela na reportagem, filmaram, ela escondidinha aqui atrás de uma parede, só assim um pedacinho, como eu estou mostrando agora, né? Assustadíssima. Ela não sabia falar, né? Ela soltava grunhidos. Quer dizer, veja, se uma criança não tem estímulo, é isso. Eu sou de uma época que não tinha os recursos lindos que nós temos hoje, e quantas crianças, quando você ia fazer o diagnóstico e que ia investigando e tentando compreender o que tinha naquela família, ela ia se tornar deficiente mental, mas era por falta de estímulo, falta de conhecimento desses pais, não é? Falta de orientação. E à medida que a gente orienta, estimula, acolhe, sem julgar, sem condenar, sem acusar, esses pais despertam para a vida. É porque eles não sabiam, né? E era o que eles imaginavam que era o melhor que eles tinham. Que muitos pais vivem para trabalhar e acham que dá objetos, o alimento, vestir e brinquedos e algumas viagens, alguns passeios resolve. Então veja, esse estímulo é fundamental. O estímulo e o conhecimento de todos os profissionais que trabalham com essa criança é fundamental. Quantas crianças eu já acompanhei, já vi, que na verdade, olá Osni, viva! Na verdade, é a escola quem estimulou, é a escola quem despertou essa família, percebe? A importância que tem o educador, o quanto que nós precisamos estar preparados, trabalhados dentro de nós, né? Trocando com os nossos colegas, exercitando, porque a gente precisa se exercitar. Tudo que nós aprendemos precisamos exercitar. E a comunicação é uma delas, né? A comunicação empática também, né? É que assim, e a pandemia trouxe esse presente para nós. Muitos educadores, muitas famílias estavam acomodados e levando. Espera aí, a Gleise fala, vivências ou pescapô, foi muito ligeiro. Vivências até os preconceitos nas famílias, sim, né? Esses preconceitos, veja, é uma ideia preconcebida e é por não saber, muitas vezes, ou trouxe um modelo, uma aprendizagem que não ajudou, não é? Não ajuda, fica com essas ideias pequenas preconcebidas que prejudicam em vez de auxiliar. Sou orientadora social na APAE, como a família é fundamental, sem dúvida, Gleise. No início da minha profissão, eu trabalhei na APAE, penso eu que 6 meses ou 8 meses, né? Porque depois eu fui abrir novos horizontes e não dava mais tempo. E o quanto que essas famílias precisavam ser trazidas para perto, orientadas, acolhidas, né? Que importância tem de nós profissionais. Percebo também que, infelizmente, ainda existe algumas crianças e adolescentes que não são inteligentes, mas não têm uma inteligência emocional. Eu me pergunto se elas não são inteligentes ou se não houve estímulo junto a uma inteligência emocional, Jéssica, para abrir esses horizontes, né? Porque veja, uma criança maltratada, uma criança que não se sente pertencendo, ela é desencorajada, né?
como é que ela vai se desenvolver? Que interesse tem esse ser? Concorda? Imagine você ser maltratada no seu trabalho, sempre, né? A pai é lugar de gente feliz, e é mesmo. Se desenvolve coisas lindas, maravilhosas. Eu gosto muito e apoio muito. Veja, se você é desencorajada no seu trabalho, você é desprotegida nas relações, você é deixada de lado, né? São pessoas que não te valorizam. Será que você vai ter interesse de se desenvolver? Ou será que você vai ter o teu desejo? Está tão desencorajado que o meu desejo é correr, eu tenho que ir embora daqui. Não dá para eu ficar aqui, né? E muitas vezes é isso. E isso não é só no trabalho, gente. Se pensar bem, quantas relações tóxicas nós temos no casal, na família, não é? E que desencoraja totalmente. E as pessoas não se percebem, ficam naquele lugar, algumas como se, não sou boa da cabeça mesmo. Isso eu recebo adultos até hoje, no caso de uma moça de 29 anos, né? Tem uma limitação, um problema neurológico, sim, mas ela tem várias capacidades, né? Então, assim, vamos buscar esses recursos, né? Vamos encorajar, porque quanto mais eu olho para dentro de mim e o outro me confirma que eu tenho, mais firme eu vou estar, né? E tem da Brené Brown, quem não conhece, uma socióloga que agora virou moda, mas ela já é uma pesquisadora há muitos anos, e já temos acho que uns 7, 8 livros dela no português. E um dos livros é A Coragem de Ser Imperfeito, né? Nós não somos perfeitos, nunca vamos ser, e que bom, porque senão, olha, tanto faz. A gente não ia se interessar em se desenvolver, não é? Então, veja, podemos ter a coragem, desenvolver essa coragem de ser imperfeito, que é o medo, o maltrato, ficar assustado, né? Desencorajado. Tudo isso nos leva a nós adoecermos, a nós acharmos que não somos suficientemente competentes, né? A nos abandonarmos. E, óbvio, que espontaneidade, comunicar. Se eu não acredito que eu tenho nada, o que eu vou falar para vocês? Eu vou ficar aqui parada olhando para vocês. E vão dizer, mas Denivaldo não fala nada. Não, eu não acredito que eu tenho algo a oferecer. E assim são as crianças, os adolescentes e nós adultos. Desencorajados, nós nos encolhemos, nós sabotamos, não é? As nossas próprias competências, nossas habilidades, nosso poder de comunicação. Então, assim, precisamos ter a coragem de olhar, né? E nós encorajarmos uns aos outros. Voltando aqui ao raciocínio, porque está dentro do assunto, mas eu cortei aqui um pouco minha linha de raciocínio. E veja só, o Moreno ainda nos mostra que com a espontaneidade, né, a pessoa aprende a buscar recursos necessários, como a criança vai atrás das suas necessidades, né? Recursos necessários para enfrentar os estados de medo, de amor, de excitação, de saúde, de inspiração, aspiração pela vida, né? E esses estados podem ser afetados por vários fatores, né? Estimulação, controle da imaginação e a emoção, que é um pouco do que eu já falei isso. As nossas emoções, e hoje eu escrevi, depois eu passo do meu Instagram, eu escrevi hoje no Instagram sobre emoções. Essa semana eu tenho falado só de comunicação. E veja só, controlar a imaginação, minha emoção desacerbada, automaticamente
eu não vou ser espontânea, eu não vou ser criativa, né? E vejo quanto é importante esse olhar, essa interação que vocês fazem, é uma coisa linda. Veja que vai me estimulando e é muito bom. E quem é comunicador, quem é professor, palestrante, que não interage e que não gosta e não se sente estimulado à troca? É isso. E nós somos comunicadores todos. Então precisamos viver esses estágios, né? Porque senão fica difícil a gente ver com os outros. E necessitamos aprender o impulso criativo, né? Através da espontaneidade, porque é ele que vai fazer eu sair da rigidez e do autoritarismo. Então veja o quanto nós precisamos trabalhar dentro de nós essas questões da criatividade, da espontaneidade. Eu ser espontânea, eu não preciso ser estapafúrdia, né? Na minha fala, nas minhas conversas, não. Eu posso ir com espontaneidade, mas com limite, com um centramento, não é? Deixe só ver aqui, tem duas falas aqui. Quando uma criança tem pais separados e os pais não têm uma boa comunicação, isso pode trazer quais prejuízos futuros na vida da criança? Opa, eu quis levantar e fiz bobagem, desculpa lá. Tem outra pergunta aqui. Aqueles indivíduos que não sabem lidar com as suas emoções. Que veja, os pais separados é uma grande dificuldade porque eles confundem. Eu fiz até uma live com uma advogada, até vizinha minha de consultório aqui. Tá no meu YouTube. Antes que eu esqueça, o meu YouTube, o meu Instagram e o Facebook, procura Denivalda Cavalcante, que vocês localizam. No YouTube sobe todas as lives. Por exemplo, essa live está aqui pelo Ciesp, mas quando for amanhã, ela já está no meu YouTube. Todas elas vão subindo. Né? Mesmo as que eu faço sozinha no Instagram, elas vão para o YouTube também. E tem uma que fala exatamente sobre isso, né? Essa confusão da separação dos pais e como fica a família, né? Porque há uma desestruturação emocional, eles não buscam ajuda ainda vivemos num mundo muitas vezes economicamente mais difícil, outras vezes falta de informação, e eles ficam confusos, que na minha concepção seria... Antes de ter uma separação, esses pais serem chamados, trabalhados, suas emoções, não precisa grandes coisas de atendimentos, mas focar, um trabalho focal. E se for o caso, também chamar as crianças juntos e trabalhar esta família. Desculpa, porque separação, eu não perco meu pai e minha mãe. Pai e mãe, eu falo sempre... O ex não combina. Ex-pai e ex-mãe não. Ex-marido, ex-mulher, ex-sogra, ex-sogra, ex-cunhada, ex-amante, ex-companheira, ex-companheira. Tudo isso aí cabe. Mas não tem ex-filho, ex-pai e ex-mãe. Eu não tenho mais pais. Eu sempre dou esse exemplo. Mas eu não digo, meu ex-pais. Não, meus pais. Eles não estão mais aqui. Mas não deixaram de ser meus pais, percebe? Então a gente precisa ajudar a lidar, né? Uma das coisas que eu vejo, agora me ocorreu de novo, na escola, sabe, ter roda de conversa. E a comunicação empática é isso. Na roda de conversa eu posso compartilhar como que é. Eu também, aluninho, tenho meus pais separados. E como é que eu me sinto? E como é que eu faço para ficar mais feliz? Percebe? São tantas coisas que podemos fazer. Não é ter pais separados que acabou nossa vida. Não. É em cada obstáculo, né, que sirva de aprendizagem. Né? É legal se eu tivesse papai e mamãe juntos. E às vezes que eu tenho papai e mamãe juntos e que eles nem se falam. E eu percebo tudo aquilo, mas eu faço de conta que está tudo bem para não falar para ninguém. Percebe? É a dor. Então vamos falar sobre essas questões, vamos ter uma capacidade empática de escutar. Na escola podemos desenvolver isso com tantas
ferramentas simples da escuta, né? Obrigada, Jéssica. Excelente live, muito obrigada. Essa capacidade da escuta, de ajudar as crianças escutar uns aos outros. Que bom, Regina, manda essa conversa, né? Ajudar a escutar, porque assim, isso é comunicação empática, né? Não ter a rigidez, eu não preciso julgar, eu preciso compreender qual é a necessidade do outro, né? E também eu não interferir, escutar, o outro precisa falar, né? Então veja o quanto que é rico, né? E pelo olhar do Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, né? Ele fala de 3 aspectos que vai convergir com o de Moreno também. Os aspectos que nós temos que desenvolver, 4 passos, não são aspectos, passos, eu considero pilares, né? A observação, eu preciso observar, percebe? Nós temos como diz o português, um mau feitio, né? Um mau feitio, obrigada, Daniela. Um mau feitio de dizer, isso já aconteceu comigo, é uma bobagem, liga não. Que isso? Tu depois aprende, né? Não, gente, eu tenho que observar, eu tenho que escutar que ali tem sentimentos e perguntar qual é a necessidade, né, que não foi atendida. Porque atrás de cada ação, não esqueçam nunca, atrás de cada ação tem uma necessidade. E essa necessidade não foi atendida. Atrás, que aí já é um pensamento de uma frase minha, atrás de cada mau comportamento nosso, né, nós temos, na verdade, uma necessidade não atendida, né? Não compreendida, não acolhida por nós. E por não termos essa consciência, nós vamos levando isso em comunicação empática, porque o outro pode não ter desenvolvido, mas eu posso ajudar o outro a desenvolver. Então veja os passos: observação, os sentimentos que estão envolvidos, as necessidades não atendidas e, por fim, fazer o pedido. Porque um é eu dizer, você precisa disso. O outro é eu dizer, Cláudia, Maria, Antônio, Carlos, né? Qual é o seu pedido diante dessa necessidade? Né? Porque não sou eu que sou dona da verdade. Até o que eu imagino que é verdade para mim, eu mudo. Como que eu vou ser dona da verdade do outro? Eu posso compreender o outro, né? E esse é um trabalho que é constante. Eu já estou no psicodrama há uns 36 anos, talvez, né? Agora estudando comunicação não violenta, comunicações mais prazerosas, mais amáveis, disciplina positiva. Vejo o quanto que eu tenho que aprender e que vamos aprender trabalhando com pacientes terminais. Eu percebo que vamos aprender até a hora de falecer. Até a hora do último suspiro temos a oportunidade de aprender. Então, é um trabalho que não é rápido. Mas vai demorar. Não sei. Eu só posso ir fazendo e vendo dentro de mim como é que está desenvolvendo. Eu tenho as ferramentas, eu passo as ferramentas para o outro, mas o outro precisa exercitar. Eu preciso pôr em prática, porque é muito lindo só eu falar, né? Mas só eu falar, eu não vou desenvolver uma comunicação empática. Então, eu preciso pôr em prática isso, né? Precisamos olhar, né, para essas questões. Quais são nossas necessidades? Quais são os sentimentos que despertaram em mim? Porque de acordo com a minha necessidade, né, o que acontece? Eu vou ter uma mal resposta, porque a minha necessidade não foi atendida, ainda por cima foi julgada, percebe? Né? Aí vira aquela coisa do mau comportamento, né?
Deixa eu ver aqui. Uma coisa que infelizmente fazemos muito e que julgamos muito e ouvimos pouco, sendo que deveria ser ouvirmos e compreendermos mais o outro. Sim. E é isso a proposta do nosso grupo de leitura que vai ser lançado sexta-feira, Jéssica, que vão ser só 4 meses este livro. Nele vamos estudar e vamos fazer prática em cada encontro, que é exatamente isso. Eu preciso me escutar, eu preciso até perceber minha respiração como está, né? Agora há pouco eu senti que eu pigarreei. Por quê? Porque eu não prestei atenção que eu precisava respirar. Falando, percebe? Então, assim, para tudo tem sua hora, para tudo tem seu tempo, né? E precisamos sair. Só que para isso eu preciso primeiro estudar e exercitar. Que aí eu vou sair deste lugar, do julgamento. Eu vou primeiro observar. Eu não tenho que falar nada, né? Depois vou perguntar sobre esses sentimentos, né? Depois vou entender as necessidades junto com o outro. E nesta conversa, nesta comunicação, neste diálogo, porque eu vou estar falando com o meu coração. Eu não vou estar falando aqui com meus julgamentos, percebe? Eu não vou estar... mas que é isso? A Jéssica, a Gleise, a Denise... Estão falando isso porque não prestaram atenção, percebe? Isso é julgamento. Se eu compreendo que a comunicação não está ainda aqui, né, eu posso perguntar, fulano, fulana, o que será que aconteceu? O que está acontecendo? Tem alguma necessidade que você está vivendo que não está sendo atendida? Que sentimento é esse? Percebe? Eu vou abrindo um espaço para uma outra conversa. E o outro, que muitas vezes não percebia, né? Ele vai identificando. Então, vamos fazendo esse trabalho juntos, né? A comunicação empática é junta. Alguém dando apoio ao outro para poder desenvolvermos. Ser bom ouvinte e observador. Perfeito, Gleise. O tempo inteiro. E é por isso que tem tantas brigas, tantas desavenças e a gente nem sabe muito bem por onde que aconteceu, não é? Bom, eu gostaria de ver que temos só 10 minutos, dá menos um pouco, em 7 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, estou disponível, mas quero lembrar que sexta-feira, que é dia 5 de fevereiro, eu pus aqui, olha só, do 1, ainda estou atrasada. 5 de fevereiro, temos a comunicação afetiva e compreensiva no ambiente de trabalho, que vocês vão ver que hoje eu estou falando do lugar como com educador, né? Mas nós temos como profissionais na vida, porque essa mesma comunicação que nós aprendemos lá e que não conseguimos desenvolver ainda a comunicação empática, ela vai se repetindo, não é? Então, assim, a gente vai pensar nesse aspecto, né? Obrigada, Cláudia, a Gleise, a Jéssica, muito obrigada. E é um prazer, não é? Tá falando desses temas, estar junto com vocês. Espero que estejam na sexta-feira. Venham participar, que vamos ter surpresa e vamos lançar o grupo de leituras, né? Que é um trabalho onde cada um estuda só e no grupo, quinzenalmente, a gente vai conversar, né, sobre a compreensão, né, a compreensão e como exercer isso no A2. Que bom. Minhas redes sociais, tem uma pessoa aqui, Daniela, pedindo. O Instagram é denivalda.cavalcante, com E no final. O Facebook, Psi Denivalda Cavalcante.
e o YouTube Denivalda Cavalcante, tá? Podem me seguir, será um prazer. Essa semana, o tempo inteiro, eu estou falando sobre comunicação. Dia de segunda, família, escola, crianças e adolescentes, que eu escrevo. Dia de quarta, hoje, que eu falei sobre as emoções, é sobre o tema de autoconhecimento. E dia de sexta-feira é sobre relações no trabalho. Isso, @denivalda.cavalcante. Muito obrigada, Gleise, é isso mesmo, esse é o meu do Instagram. E na bio, se vocês apertarem, vocês vão receber todos as outras redes sociais, né? Se gostaram, dê um like, né? Informe para outras pessoas que vocês conhecem ou que se interessam. É um tema que não é só para educador, desde os pais, educadores, toda a rede da comunidade escolar, né? Os profissionais, adolescentes, o adulto jovem, o adolescente ainda nesse grupo não vai funcionar, o adulto jovem, né? E o mundo do trabalho, né? É um trabalho lindo, né? É um trabalho que precisamos desenvolver muito para melhorarmos, sairmos essas formas endurecidas que estamos vivendo na educação, o desrespeito com o professor. Vocês vão ver que quando a gente começa com esta comunicação empática, o quanto mudamos as qualidades das relações e o quanto ficamos mais felizes, tenham certeza, né? Então, olha, gratidão, né? Espero vocês na sexta-feira, 17h30, e convide outras pessoas para vir também participar com as nossas surpresas, tá bem? Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, boa tarde e um bom resto de semana para nós também. E gratidão pela colaboração, a participação o tempo inteiro. Isso é muito agradável. Tchau, tchau.